Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. No ar o Abre aspas, ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. E lembre sempre muito bem informado através do nosso portal spriomais.com.br. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Vamos nós e o cientista social Leandro Besseneri. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo, Leandro. Eu que agradeço, Glauco. Bom dia. Bom dia. E vamos aos destaques desta edição. A Bradim entra com ação contra acordo entre Embraer e Boeing. Grupo faz manifestação contra a venda da Embraer no centro de São José. GM cobra redução do piso salário para garantir fábrica de São José. Justiça determina a extinção de 138 cargos na prefeitura de Ilhabela. Bolsonaro diz que reforma da Previdência fará cortes substanciais. E Bovespa volta a bater recorde e dólar cai. Denúncia de corrupção. Se meu filho errou, ele vai ter que pagar, afirma Bolsonaro. Essa e outras notícias logo após o comercial. A Abradim, Associação Brasileira de Investidores, entrou na justiça ontem com uma ação civil pública contra a venda do controle da aviação comercial da Embraer para a norte-americana Boeing. A entidade alega que a transição deveria disparar uma oferta pública de aquisição de ações para todos os acionistas da Embraer. A associação alega que a criação de uma joint venture entre a Embraer e Boeing é uma forma de ludibriar os acionistas, em razão de não se tratar de uma fusão, mas de uma venda que traria prejuízo aos acionistas. O presidente da Abradim, Aurélio Valporto, afirmou à agência Reuters, abre aspas, não existe uma joint venture, é uma cisão seguida de venda. O que restar da Embraer não sobreviverá a médio prazo, sem subsídios estatais. Daí as perspectivas de rebaixamento anunciadas pelas agências. Fecha aspas. E diz que o pagamento pelo negócio deveria ser feito diretamente aos acionistas, que não concordam com a oferta de dividendos do lucro pela venda de 1,6 bilhão de dólares. A ação tem caráter liminar e tramita na 24ª Vara Cível do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. Ainda não há data para o julgamento. Segundo a Abradim, a ação pede que a Justiça anule a decisão do Conselho de Administração da Embraer, que, em reunião em julho no ano passado, autorizou as negociações da Embraer com a fabricante americana. Em 11 de janeiro, o Conselho da Embraer ratificou o acordo da joint venture entre a empresa brasileira e a Boeing. Embraer e Boeing não comentam o assunto. Esse assunto está muito em pauta e as discussões parece que vão ser acirradas ainda por um bom tempo, não é? É um assunto que para a nossa região ele é importante, né? E é uma questão que a gente tem que analisar assim. A Airbus, junto com a Bombardier, já se uniram. Então, se de repente a Embraer não se junta com a Boeing, ela pode ficar isolada no mercado. Só que também vender a Embraer para uma empresa americana, eu concordo totalmente com essa nota aí, porque de fato não é bem uma joint venture. Estão vendendo a empresa, como foi muito bem citado, é uma cisão seguida de uma venda, né? Então é aquela história, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então tá difícil aí para a Embraer. Tá difícil para a Embraer e a discussão não se restringe estritamente agora entre a população, que obviamente se manifesta, mas está aí na justiça e nós vamos acompanhar bem de perto. E as manifestações também já começaram. Manifestação contra a venda da Embraer para a norte-americana Boeing reuniu um grupo de pessoas na manhã de ontem na região
Central de São José dos Campos. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 120 manifestantes participaram do ato, que contou com lideranças sindicais apresentando os pontos vistos pelo grupo como problemas para a região caso a venda seja efetuada. O sindicato informou que participaram do protesto diversas categorias, como petroleiros, professores aposentados, metroviários de São Paulo e metalúrgicos de Itajubá. Também participaram representantes da CSP Com Lutas, do Movimento por Moradia Quilombo Coração Valente, PSTU e PSOL. Disse o presidente do sindicato, Weller Gonçalves, abre aspas, se a Boeing comprar a Embraer, ficando com 80% do controle desta nova empresa, corremos o risco de assistir ao fechamento da fábrica aqui em nossa região. A Boeing não tem nenhum compromisso social com nossa cidade, fecha aspas. O encerramento do ato ocorreu em frente à prefeitura, quando os manifestantes cobraram um posicionamento do prefeito Felício Ramute em defesa dos empregos da cidade. É interessante, né, que esse movimento de protesto teve que ser engrossado com outras categorias, né? A gente espera que se manifestem funcionários da Embraer, né? E não movimentos tradicionalmente sempre em luta, né? Seria interessante que, se há um desgosto por esse negócio, que os funcionários se manifestem, e não somente sindicatos e principalmente de outras categorias. Você não acha isso? Não, eu acho, porque de fato o protesto foi engrossado por, digamos, grupos que não estão diretamente ligados à questão da Embraer, né? E também a gente tem que pensar o seguinte, essa questão é muito complexa, porque, tudo bem, vamos supor que a Embraer não seja vendida então para a Boeing, que não ocorra essa joint venture. Se ela for isolada no mercado e começar a perder terreno para os jatos da Bombardier, que agora são da Airbus, né, o que vai acontecer? A fábrica também vai enfraquecer, vai ocorrer uma perda de empregos na região, isso também não vai resolver. Então, assim, aí o governo vai ter que ficar subsidiando novamente uma empresa que ela já foi estatal até 1994, o governo vai ter que ficar bancando a empresa para tentar sustentar os empregos que tem ali. Então, ela não vai ser uma empresa sustentável. Agora, se ela se juntar à Boeing, de fato, essa nota é correta. A Boeing não tem compromisso social nenhum na nossa região. Ela é uma empresa americana. Ela pode muito bem fechar a fábrica aqui, transferir toda a produção para os Estados Unidos e aí o azar é nosso. Então é de fato uma situação extremamente complicada. Não tem uma saída simples. É a famosa... é uma coisa complicadíssima. Complicado, muito difícil. Há de se ter um meio termo, vamos esperar para ver aí. E dos aviões aos carros, a discussão continua. A GM quer cortar R$ 700 do atual piso salarial pago na fábrica de São José dos Campos, como parte do plano de reestruturação da montadora. A meta é reduzir custos e evitar o fechamento do complexo industrial inaugurado lá em 1959. Entre as 28 propostas entregues ao Sindicato dos Metalúrgicos para negociação estão a redução do piso salarial de R$ 2.300 para R$ 1.600, a terceirização em toda a fábrica e o aumento da jornada de 40 para 44 horas semanais. Também entraram o fim da estabilidade para lesionados, que impactaria, veja, diretamente 1.300 trabalhadores de São José, e redução de benefícios como adicional noturno e PLR, a participação nos lucros e resultados. Outras exigências são de implantar o banco de horas, que permite pagar hora extra com folgas, encerrar o transporte fretado e adotar medidas aprovadas na reforma trabalhista, como a jornada intermitente. O sindicato já se posicionou contrário à proposta. O vice-presidente Renato Almeida avaliou como, abre aspas, uma carga muito pesada e de sacrifício para os trabalhadores, fecha aspas. Procurada pelo Ovale, a GM não
comentou. É uma outra discussão que começa a se arrastar aí e polarizando dois fatos aí. Um lado a empresa, outro lado os trabalhadores. E tem mais também a situação da nossa região. Como é que fica? O que você acha essa discussão aí, Leandro? Olha, tente olhar o contexto dos últimos anos da GM, né? Em 2008, com a crise americana, eles pegaram e tiveram que ser socorridos pelo governo americano, com um aporte de dinheiro do governo dos Estados Unidos. Aí agora, 10 anos depois, 11 anos depois, eles voltam a dizer que eles têm problemas, que eles têm que apresentar essas propostas, que me desculpa, isso daí é no mínimo indecente, entendeu? No mínimo indecente. Os caras, eles querem tudo, tudo pra gente e nada pros funcionários. E não é isso. A GM ela é líder de mercado no Brasil, acho que já tem pelo menos uns 3 anos, vendendo aquele carro Onix. Eles ficaram vendendo uma plataforma que era aquele Corsa antigo, de 1994 até sei lá, 2, 3 anos atrás. É impossível que uma empresa que é líder de mercado, que o carro principal deles, que é o Onix aí, vende o dobro do carro do segundo colocado no mercado nacional, que é o HB20. Eles vendem a S10, que é um carro que tem aí uma aceitação enorme no mercado. Vendem aquela minivan Spin, que domina o mercado esse segmento. Tem o Cobalt, que domina o segmento de táxis, que é muito competitivo também. É impossível que uma empresa dessa não consiga dar lucro. Ou tem algum problema de administração, ou eles estão aí estão querendo simplesmente aumentar os lucros e dividendos dos seus acionistas, né? Então eles estão jogando essa carga para os funcionários para fazer isso. Eu acho o seguinte, se a empresa está em 11 anos, não consegue dar lucro com tudo isso que eu falei, eles são líder de mercado no Brasil, líder em venda. Se eles não conseguem, vai fazer outra coisa. Fabrica panela, fabrica chinelo, caneca, entendeu? Não é possível, cara. E a GM todo ano vem com esse tipo de ameaça. E agora eles estão querendo cortar uma série de coisas. E assim, vai transformar a jornada em intermitente, vai reduzir o salário, vai tirar o banco de horas, vai tirar o transporte fretado. Tira salário e trabalha mais. Hein? Exatamente, tira salário, trabalha mais, aí ele vai ter que pagar mais porque não vai ter o transporte fretado. Assim, então vai valer a pena trabalhar na fábrica para os trabalhadores? Então a GM tem que pensar o que ela quer fazer. A Ford, por exemplo, nos Estados Unidos, já estão passando por um processo de reestruturação que eles não querem mais fabricar carros. Eles só querem fabricar caminhonetes, porque no mercado americano os SUVs que dominam, né? Então a Ford está passando por alterações também. Então acho que cabe à GM se reestruturar e ver se ela quer continuar no mercado vendendo carro, vai querer fazer outra coisa. Não tem dúvida. E além disso daí, outros fatos levam a gente a pensar bastante. A indústria automobilística tem, todas as montadoras aí, um dos markups mais elevados em todo o planeta aqui no Brasil. Junto aí também uma conveniência histórica também da indústria automobilística, que se acostumou ao longo desse tempo todo aqui no Brasil sempre a esse choro. Sou líder de mercado, vendo muito, mas quando chega na hora da negociação, fica sempre difícil para o trabalhador. Vamos ver onde é que vai. Mas também tem boa notícia a despeito disso daí. O Ministério da Economia divulgou os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED. Após 3 anos seguidos de mais demissões do que contratações, a economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 2018. É o melhor resultado do país desde 2013. Foram abertas 529.554 vagas formais no ano passado. O número é o resultado da diferença entre as contratações e as demissões no período. Foram registradas cerca de 15.300.000 admissões e mais de 14 milhões de afastamentos. Em 2018, o setor de serviços foi o que mais abriu vagas e a administração pública foi o único setor que demitiu trabalhadores. O Brasil fechou 2018 com um saldo de 38,39 milhões de empregos formais existentes. No fim de 2017, o saldo de empregos formais estava em 37,86 milhões de vagas. O resultado de 2018 representa o maior número registrado no fim do ano. Vejam bem, desde 2015, quando 39,2 milhões de pessoas ocupavam empregos com carteira assinada. Todas as 5 regiões do país registraram mais contratações do que demissões no ano passado. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.531,28
em dezembro de 2018. Em novembro do ano passado, o salário médio de admissão estava em R$ 1.528,40. Boas perspectivas aí para 2019? A tendência, o viés é engrandecedor? Não, aos poucos vai se recuperando, né? Vai se recuperando e acredito também. Uma coisa que a gente sempre discute aqui é que a parte de perspectiva, de vislumbrar perspectivas é o que sempre melhora. E a gente tem visto aí que as perspectivas, a despeito de algumas notícias, que o viés seja de alta para todo mundo, né? A questão é que, tudo bem, está avançando a questão do emprego, lentamente, mas está, né? Tem os números. Agora, essa média de salário aí, os salários continuam achatados, né? E por conta da baixa oferta de empregos, os contratantes podem pagar as suas misérias, né? Eu acho que não é uma questão só da gente olhar o quantitativo, né? Mas o qualitativo. Quais são esses empregos que estão sendo gerados? Porque se a gente tem empregos de muito baixa qualificação, isso daí lá na frente não vai melhorar em nada a estrutura, né, de produtividade e do emprego no nosso país. Então tem que olhar com muito cuidado a questão da qualidade também desses empregos. Não tem dúvida, não tem dúvida. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a extinção de 138 cargos comissionados na Prefeitura de Ilhabela. Segundo a decisão, o corte deve ser efetuado até hoje. A decisão se refere à ação direta de inconstitucionalidade que contestava a lei complementar que criou a reforma administrativa. Em 2017, o projeto da Prefeitura foi aprovado para legalizar 473 cargos, sendo 297 referentes a funções de coordenador, supervisor, diretor de unidade de ensino e coordenador pedagógico, que devem ser ocupados em sua totalidade por servidores efetivos. Os outros 176 deveriam seguir a regra de 50% para efetivos e 50% para livre nomeação. Na época, os cargos que mais sofreram redução foram os de assessor estratégico e assessor de gabinete. A Prefeitura protocolou na Câmara Municipal um novo projeto de lei para aprovar a realização de uma nova organização administrativa. O prefeito Márcio Tenório afirmou que lamenta a necessidade da extinção e aguarda a apreciação da nova estrutura. E disse, abre aspas, cumprimos a ordem da Justiça e nos empenhamos em elaborar uma nova reforma, porque o funcionalismo é extremamente importante para o funcionamento da máquina administrativa e para a manutenção do bom atendimento à população. Os avanços alcançados em nossa gestão são fruto dos esforços de todo o funcionalismo, de carreira e comissionados, disse o prefeito. Devido ao julgamento do TJESP, a Prefeitura protocolou na Câmara um novo projeto de lei para aprovar a realização de uma nova organização administrativa. E agora, Caraguatatuba, que também tem uma notícia interessante. A Prefeitura de Caraguatatuba tem realizado ações conjuntas entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Transportes Urbanos de São Paulo e Polícia Militar para a fiscalização de veículos de fretamento turístico de outros municípios durante os finais de semana. A medida para regulamentar a entrada, circulação e estacionamento de veículos destinado às excursões, entrou em vigor em dezembro de 2018. As fiscalizações acontecem também durante os dias de semana. O veículo que, durante a abordagem da fiscalização, infringir a lei e for apreendido, será encaminhado a um dos pátios credenciados pelo Poder Público Municipal e só poderá ser liberado com o comprovante do pagamento de todas as taxas e multas pertinentes. Para obter a autorização, é necessário acessar o site da Prefeitura, fornecendo informações e apresentando os documentos solicitados. Aí a notícia de Caraguá, que
sempre gera uma certa polêmica. Vamos ver como é que fica e vamos acompanhar também esse negócio dos turistas aí. A gente vai para um break e daqui a pouco volta com meu amigo Caio falando como é que vai ficar o tempo por aqui. Até já. Voltamos, chegou a hora de saber aqui dos altos da Cassiano Ricardo como é que vai ser o tempo nessa quarta-feira. O calor não vai acabar nunca, né? Meu amigo Caio Souza. Fala, Caio! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E teremos algumas mudanças no tempo nesta quinta-feira em comparação ao que a gente viu nos últimos dias. Hoje nós teremos a atuação de algumas áreas de instabilidade que vão provocar um aumento da nebulosidade. Por conta disso, o céu vai variar entre parcialmente nublado a nublado. Isso quer dizer que o sol vai brilhar por pouco tempo, sem muitas nuvens para atrapalhar. Sempre vai ter uma nuvenzinha ali na frente do sol, e isso inclusive vai fazer com que as temperaturas durante a tarde fiquem um pouco mais baixas do que as de ontem, por exemplo. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba para hoje é de 32 graus. Já na capital paulista ficaremos com 31, 30 no litoral norte e na Serra da Mantiqueira 25 graus. Por outro lado, essas áreas de estabilidade podem sim provocar pancadas de chuva de intensidade moderada ou ocasionalmente fortes, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. É muito importante ficar atento a isso, principalmente no final da tarde. E o tempo para o restante da semana, a sexta-feira e o sábado vão ser bem parecidos com hoje. Um pouco mais de nebulosidade e pancadas de chuvas mais intensas no final da tarde. Já no domingo, a tendência é de redução dessa chuva e essa redução deve se estender também ao longo da semana que vem. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, obrigado, Caio, mas eu acho que é uma boa notícia aí, porque o sol anda fazendo a gente se sentir um bacon embaixo. Então, as boas notícias tem algumas nuvens aí. Então, cuidado com a tempestade aí no final, não deixar fechar a casa certinho para poder sair tranquilo. E aí, as notícias nacionais. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que a reforma da Previdência, que será enviada ao Congresso, trará substanciais cortes nos desembolsos previdenciários e estabelecerá uma idade mínima de aposentadoria. Paralelamente, ele confirmou que o plano de privatização está quase pronto. As declarações do presidente foram feitas durante a entrevista exclusiva à emissora de televisão da Bloomberg em Davos, na Suíça. Na entrevista, Bolsonaro se disse comprometido a adotar medidas para impedir qualquer movimento negativo na economia brasileira. Segundo o presidente, há uma consciência no país de que as reformas em discussão, como a da Previdência e a tributária, são vitais. Segundo a reportagem publicada em inglês no site da Bloomberg, Bolsonaro disse que a aprovação da proposta é praticamente certa por causa da situação econômica do país. Bolsonaro disse que há esforços para modernizar o Mercosul e permitir que o Brasil faça acordos comerciais separados do bloco. E a fala do ministro Paulo Guedes em Davos animou o mercado. O Ibovespa, o principal índice de desempenho das ações negociadas na B3, voltou a bater mais um recorde. O indicador encerrou o dia aos 96.558 pontos, 1,53% superior ao fechamento anterior. O último recorde do índice era 96.096 pontos, atingido em 18 de janeiro. O dólar comercial fechou o dia em queda de 1,11%, cotado a R$ 3,76. O euro também desvalorizou e chegou a R$ 4,28, queda de 1,09%. Pois é, o Bolsonaro falou para a Bloomberg, mas deixou uma série de jornalistas do mundo inteiro a ver navios, né? Ele e a equipe toda dele, né? Ou seja, a gente bancou o Aerolula para viajar do Brasil
até Davos, na agora Suíça. é Aeromito. Aeromito, então. Então já tá, né, não tá fazendo nada de diferente do que já tinha sido feito. E aí foi para lá para fazer um discurso de 6 minutos, para faltar numa entrevista, para agora dar essa entrevista aí só para um canal de comunicação. Enfim, qual a avaliação que a gente tira disso? Ele tinha 45 minutos para falar, falou 6. Né? Se fosse numa empresa, imagina, você chega para o funcionário e fala assim, você vai fazer uma apresentação de 45 minutos para o seu público. Ele vai lá e fala em 6. E aí pega e coloca na ponta do lápis quanto custou para levar esse cidadão até lá, que é nosso funcionário, diga-se de passagem. Então, assim, a gente olha para isso aí e fala, esse pessoal tá fazendo o quê? E aí, assim, a desculpa dele é que ele estava muito cansado ontem para dar aquela entrevista para os jornalistas e ele foi pro hotel. 23º dia de governo, ele já está muito cansado para dar entrevista? Daqui a um ano... Na verdade, é que a justificativa é que ele tinha que descansar, porque na segunda ele vai ser operado, né? Então, a alegação foi essa, quer dizer... Mas o time todo dele não vai ser operado junto, né? Não, e todo mundo que faltou. não, né? E Espero todo mundo que não. faltou. Então o que esses caras estavam fazendo lá? Não adianta nada. Realmente eles têm que dar explicações, né, para a imprensa, né? Eles têm que trabalhar. É simples, eles têm que trabalhar, dar explicações, conversar. Afinal de contas, ali, eles são a cara do Brasil para os investidores, para o dinheiro internacional. Então é importante sim que eles fizessem isso agora. A gente não sabe o que eles estavam fazendo, as explicações não foram... Depois eles primeiro culparam a imprensa, que o comportamento da imprensa não era legal, depois que estava cansado, depois que era cirurgia, e acabou que ninguém foi. Então, assim, muito estranho. E aí não adianta nada. Faz tudo isso, gasta todo esse dinheirão para ir lá na estação de esqui na Suíça, ficar lá participando de um fórum, depois vai e come no bandejão para parecer que está economizando dinheiro. Quisesse economizar dinheiro, que pegasse um voo de carreira, um voo comercial e fosse para lá. Como uma série de presidentes, por exemplo, o presidente do Uruguai, o presidente do México, fazem. Então... Aí vamos, e ainda em Davos ele teve tempo de falar sobre o filho, o Flávio, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que lamentará como pai se as suspeitas sobre o filho Flávio Bolsonaro venham a ser confirmadas. Ele disse que, caso isso aconteça, o senador eleito deve ser punido e chamou as acusações de ações inaceitáveis. O presidente disse à TV Bloomberg em Davos, se por acaso Flávio errou e isso ficar provado, eu lamento como pai. Se Flávio errou, ele terá de pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar, afirmou Jair Bolsonaro. Foi a primeira manifestação formal do presidente sobre o assunto. Os desdobramentos de um relatório do COAF sobre as movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e de outros assessores da Assembleia Legislativa do Rio continuam ganhando novos capítulos. Agora, ele será investigado pela Receita Federal. O relatório do COAF mostrou que Flávio recebeu em sua conta depósitos fracionados no valor de R$2.000 cada, no total de R$96.000, além do pagamento do título da Caixa de R$1 milhão. Os dois casos estariam relacionados à compra de imóveis. Flávio disse em entrevista que recebeu 96 mil em dinheiro vivo. A Receita tem como investigar se essa explicação é coerente com os fatos cruzando os dados dele e do vendedor. É uma coisa que vem se arrastando também. Tem uma luz aí no fim desse túnel? Tem alguma coisa que a gente possa falar a mais para incluir nisso aí? Olha, eu não sei, eu vi um comentário do Bolsonaro dizendo que estão usando o garoto para tentar me atingir. Um garoto de 40 anos. Então, assim, na hora de reduzir a maioridade penal do pobre, favelado, lá, do cara que roubou um pacote de bolacha, é 16 anos. Quando o cara tá envolvido num esquema desse aí de corrupção com milícia, que cada dia que passa fica pior. Ontem o doutor Sebastião comentou exatamente isso aí. Quanto mais mexe, mais fede essa história, né? E aí agora, coitado, vamos punir, que ele pague por isso, não sei o quê. Então agora um discurso mole aí. Cadê o discurso enérgico e duro contra a bandidagem? Né? Então é muito estranha essa mudança de postura a todo momento. E eu não sei como é que é se tem uma luz no fim do túnel ou não. Vai depender deles, né? Porque eles estão aí e não sabem o que fazer. Fazem semanas e não tem... Agora que é um posicionamento oficial do cara sobre esse caso, pô... Tenho lido notícias de que o
os militares que fazem parte do governo não estão nada satisfeitos com esse episódio e querem uma resposta clara para que a coisa não contamine de vez o governo inteiro, né? Eu acho que todo mundo quer uma resposta clara e entender o que está acontecendo nisso aí. 24º dia de governo. 24º. A gente está no primeiro mês de governo. A gente tem mais 4 anos pela frente. E vamos ver, porque as repercussões não param. Olha aqui, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que o único problema do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é o sobrenome. Então o único problema do filho do Lula era o sobrenome também. Só isso. Né? Então, quer dizer, não importa o que ele fez, o único problema dele era o sobrenome. É o mesmo critério. Pois é, vice-presidente da República, Mourão deu a declaração ao ser questionado sobre as movimentações financeiras atípicas de Flávio e do ex-motorista dele, Fabrício Queiroz, identificadas pelo COAF. Trechos interceptados de ligações telefônicas envolvendo milicianos de Rio das Pedras indicam que o grupo recebia com antecedência informações privilegiadas sobre as ações policiais na região, informa o G1. As escutas foram realizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro com autorização da Justiça. De acordo com a denúncia do MP, um dos presos na operação, Manuel de Brito Batista, conhecido como Cabelo, que aparece fazendo ameaças em várias ligações, recebia informações de policiais e era responsável pela negociação e pagamento de valores espúrios para que a milícia pudesse cometer crimes sem ser incomodada. No total, 13 foram denunciados e 5 foram presos na Operação Os Intocáveis. O grupo é suspeito de comprar e vender imóveis construídos ilegalmente na zona oeste do Rio, além de crimes relacionados à ação da milícia nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, como agiotagem, extorsão a moradores e comerciantes, pagamento de propina e utilização de ligações clandestinas de água e energia. Uma coisa que não tem fim também, essas milícias no Rio. Pois é, o caso do Flávio Bolsonaro se liga a essa questão das milícias justamente porque o assessor dele, o Queiroz, foi se esconder justamente na zona oeste do Rio, em Rio das Pedras. Então é um bolo, um bolo só. Essa bomba aí se explode, a coisa vai respingar em muita gente aí. Porque o novelo só está crescendo e se embaraçando cada vez mais, né? E aí, a gente tem essa questão das milícias, isso é um estado paralelo, né? É um estado paralelo que é estabelecido, isso aí, e sabe, no final, é sempre aquela história, no final, quem que é de fato prejudicado? A população mais pobre, os policiais que fazem um trabalho sério, os policiais sérios. Imagina, o policial sai de casa ganhando uma mixaria no Rio de Janeiro, uma mixaria, muitas vezes com o salário atrasado, faltando equipamento, aí o cara vai lá fazer uma operação e tem os caras já esperando ele para meter tiro no cara, entendeu? Claro. Então, assim, sofre a população e sofre quem é sério, né? E esse pessoal aí que vive nessa farra aí que acaba se dando bem, né? Infelizmente. Não tem dúvida. A próxima notícia, agora eu não espero que vocês achem que seja a solução, mas nós somos obrigados a noticiar. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou no Diário Oficial a determinação de que 24 de abril passa a ser instituído o Dia do Samurai no estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei 3617/2017 é de autoria do deputado estadual Wanderson Nogueira, do PSOL do Rio de Janeiro, e foi usado como base para a aprovação do governador. No texto, Nogueira explica que 24 de abril é a data de aniversário do sensei Jorge Kishikawa, presidente do Instituto Cultural Nitem, presente no Rio de Janeiro desde 2001. Em seu site, a instituição informa que foi criada por Kishikawa em 1993 para difundir os ensinamentos das artes da espada samurai, filosofia e cultura japonesa. O Instituto Cultural Nitem se descreve como um dos maiores centros de ensino da arte dos samurais fora do Japão. O projeto de lei destaca que a iniciativa tem como objetivo valorizar a cultura oriental e a diversidade cultural do povo fluminense.
Assim, o sensei Jorge Kishikawa, por meio do Instituto Cultural Nitem, segue proporcionando ao Brasil, e em especial ao povo fluminense, a oportunidade ímpar de autodesenvolvimento enquanto cidadãos, além da sempre benéfica prática de uma atividade que favorece o bem-estar do corpo e do espírito. Eu vou ser obrigado a pedir um comentário a respeito, porque é um dia significativo. Temos, a partir de agora, o Dia do Samurai, num estado que realmente está precisando de heróis. Talvez seja resolvida a situação com os samurais. Então, são nossas prioridades, né? Acho que a gente não tem, né? O Rio de Janeiro não precisa de mais nada, tá tudo certo lá, tudo bem. Enfim, então a gente pode ficar aí propondo Dia do Samurai, né? Ótimo. O deputado do PSOL da esquerda propondo isso, um governador da direita do PSL fazendo sancionando. Dobradinha aí, legal, muito bom pro Rio de Janeiro. Muito bom. Lá, é até difícil comentar um negócio desse, mas eu quero enfatizar aqui que vai aqui todo o nosso respeito ao Instituto. Claro. É tudo que mais... faz um trabalho legal, é importante, aparentemente, exatamente. Tudo bem. Que fique registrado aqui todo o nosso respeito a isso daí, mas havia de se comentar, e fica aí para sua avaliação esse aí, o dia eleito aqui, 24 de janeiro, Dia do Samurai, no Rio de Janeiro. Nós vamos para um pequeno break e voltamos com mais notícias. O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou nas redes sociais que está comprometido em restabelecer a democracia, a liberdade e o respeito aos direitos humanos. Em sua conta no Twitter, ele postou as manifestações de apoio do presidente Jair Bolsonaro e líderes políticos mundiais ao processo de transição. Disse Guaidó, referindo-se a Bolsonaro, abre aspas, estamos agradecidos por seu reconhecimento e apoio à vontade do povo venezuelano na recuperação da democracia, disse. Nas redes sociais, ele respondeu às declarações dos líderes e publicou fotos com imagens dos protestos de ontem em várias regiões da Venezuela. A organização não governamental Observatório Venezuelano de Conflito Social publicou na conta no Twitter informações sobre 14 mortos durante os protestos nas ruas de Caracas, entre ontem e anteontem, inclusive de 2 jovens de 16 e 18 anos. De acordo com a organização, 13 vítimas eram do sexo masculino e uma do feminino. As idades variam entre 16 e 47 anos. Nas imagens postadas na OVCS, há muitos agentes do Estado armados e fortemente equipados para a proteção pessoal. Segundo a entidade, além de Caracas, registraram manifestações com episódios de violência às regiões de Amazonas, Barinas, Bolívar, Portuguesa e Táchira. Ontem, houve protestos contra o governo de Nicolás Maduro e também a favor. Maduro discursou, informando que vai continuar no poder. O comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Os analistas políticos da Venezuela dizem que a manifestação de ontem foi a maior já vista em Caracas, com adesão até mesmo de chavistas. Os venezuelanos já não querem só uma caixa de comida usada para comprar apoio político. Quero es que se vaya Maduro foi o mote, estava impresso nos cartazes. E não se trata apenas de pressão imperialista contra a Revolução Bolivariana. Sim, há uma grande pressão, que é pesada, como sabemos. Mas agora bateu sim no bolso, no estômago, na liberdade do venezuelano. Os Estados Unidos prontamente reconheceram o autoproclamado Juan Guaidó como presidente. A Venezuela imediatamente deu o troco, rompendo relações diplomáticas. Maduro deu 72 horas para que o corpo diplomático americano
caia fora. O nó da questão é o seguinte: se o pessoal da embaixada deixar o país, é sinal de que ainda resta um pouco de poder de Maduro. Na verdade, teriam de permanecer em seus postos, já que o presidente reconhecido por Trump é Juan Guaidó. Maduro teria peito de retirá-los na marra? É uma boa pergunta essa daí. Porque o Maduro ele é um ditador na Venezuela, com uma postura completamente lamentável. O cara se apossou do poder para fins aí pessoais dele. Tem algumas coisas interessantes, né? O Maduro ele segue essa onda do chavismo. O Hugo Chávez era um presidente eleito democraticamente. Aí ocorre aí praticamente um golpe mesmo do Maduro na Venezuela. O cara se instaura no poder, enfim, com o apoio da Venezuela, né, dos militares da Venezuela, do corpo militar da Venezuela. E por que esses caras apoiam o Maduro? Não é porque o Maduro é um bom presidente ditador aí. É porque essa elite militar da Venezuela ganha muito com isso. Eles são uma categoria à parte na sociedade venezuelana. Então, eu li uma reportagem, precisa até averiguar se isso é real, mas que a Venezuela teria mais generais do que toda a OTAN junto. A OTAN incluiria aí os países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, enfim, grandes potências militares, e a Venezuela teria mais generais que toda a OTAN junto. Então, assim, essa elite militar venezuelana, ela fica aí surfando nos benefícios, né, e nos privilégios que ela tem no governo do Maduro. Aí não querem largar o osso também, então apoiam o cara, né, para ele se manter lá no poder. Se a gente pensar no passado, por exemplo, a Venezuela passando uma crise seríssima, hiperinflação, desabastecimento de alimentos, e o Maduro viajando aí, foi fazer uma viagem para a China, e no retorno ele para na Turquia e come um dos restaurantes mais elogiados, mais caros do mundo. Daquele chefe que faz todos aquele salamaleque. Isso, que faz um malabarismo lá para servir a comida, né? Pôr sal na carne. Né? Isso, então, e assim, isso é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na cara de quem, de fato, tá passando fome na Venezuela. E aí você tem, na minha opinião, né, um equívoco do governo brasileiro ao reconhecer o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Eu acho que tem que se pressionar para haver um respeito à Constituição venezuelana e que sejam feitas novas eleições de forma democrática, limpas, né, eleições livres, porque a eleição que referendou o mandato do Maduro, o novo mandato do Maduro, né, enfim, foi uma eleição fraudada, claramente. A oposição não participou, o governo manipulou. Então, assim, que os países deveriam pressionar para uma eleição de fato limpa, com observadores internacionais lá. Então, a gente evitaria uma polarização na sociedade venezuelana e uma possível guerra civil que pode se desenrolar naquele país, né? Então, eu acho que o apoio ao Maduro é totalmente lamentável e também a gente tem que tentar, de alguma forma, reestabelecer a democracia na Venezuela. E não tem dúvida, não é nenhuma questão de intervenção da nossa parte, mas é um assunto que nós temos que acompanhar muito de perto, e o governo brasileiro precisa realmente ter um posicionamento coerente, porque tudo o que está acontecendo na Venezuela tem um reflexo muito grande para o Brasil, seja desde os refugiados até economicamente também. A gente tem que torcer muito para que tudo se estabeleça, se regularize o mais rápido possível na Venezuela, porque afeta, sim, e muito o Brasil. Não é só o problema dos outros, não. Vamos ver a postura dos nossos governos dentro de uma coerência nacional e internacional também. Mas vamos de esporte, porque o nosso amigo Pedro aqui, que edita tudo, falou que ia ao jogo, mas falou que não deu para ir, está meio de corpo mole. Com gol nos minutos finais, Taubaté vence Rio Claro pelo Paulista da Série A2. A partida foi bem truncada, com chances de gol vindo dos dois lados do campo. O gol da partida só foi sair mesmo aos 47 do segundo tempo. Após cruzamento na área, Ricardinho chutou forte para o fundo do gol, dando assim a segunda vitória dos taubateanos na competição estadual. Com a vitória, o Taubaté pula para a segunda posição do torneio com 6 pontos, atrás apenas do Água Santa de Diadema. Quem tem a mesma pontuação do Burro da Central, porém o time da Grande São Paulo... Opa, espera um pouquinho aí, apenas o Água Santa, me confere uma coisa aqui, ele tem a mesma pontuação que o Burro?
Então. Porém, o time da Grande São Paulo fica na frente por conta do número dos gols marcados. O próximo compromisso dos taubateanos será no domingo, dia 27, quando visita o glorioso Santo André no estádio Bruno José Daniel. A partida será válida pela terceira rodada do torneio estadual. Fica aí, parabéns ao Burro da Central, que está sempre no nosso noticiário aqui. O Pedro acompanha a par e passo aqui o nosso glorioso Burro da Central. Olha que notícia bacana. Neste sábado, agora dia 26, a Prefeitura de São José dos Campos vai dar início ao programa City Tour São José, passeando pelo centro histórico da cidade. Que legal. O objetivo é apresentar os principais pontos históricos da área central de São José dos Campos, por meio de caminhada sob a orientação de monitores de turismo. O trajeto turístico é gratuito e dura em torno de 2 horas. O programa acontecerá todos os sábados. A coordenação do programa City Tour São José é da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. O roteiro contará com a participação das guias de turismo, as quais farão explanações sobre os aspectos históricos e culturais de vários pontos do centro histórico. Serão oferecidas 2 saídas para a caminhada nos sábados, com turmas de até 20 pessoas. Saídas às 9 e às 11 horas da manhã. Que legal, uma coisa muito produtiva, né? Porque a gente sempre passa correndo por aquele centro. Vai lá, eu vou comprar alguma coisa no Mercadão, vou ver isso. Anda pelo centro e não sabe a quantidade de história que tem onde tudo começou, né? Exatamente. Bela iniciativa da Prefeitura, muito legal. Já teve esse programa anteriormente, alguns anos atrás, isso existia. Muito legal estar retomando isso, muito importante para a cidade. E eu acho que todo cidadão tem que ver, tem que conhecer, né, a história da sua cidade, conhecer alguns pontos, porque às vezes a gente passa despercebido, né? A gente não pensa vê que conhece, né? Pensa que conhece, às vezes tem algum prédio lá que é histórico, que tem alguma história bacana, que pode contar, né, que a gente pode ficar sabendo. E é muito legal isso, eu acho interessante, porque em outros países do mundo, né, quando a gente viaja por aí, mesmo cidades que não são capitais, cidades menores, sempre tem, se chama walk tours, né, que são esses tours de caminhando aí, tour de caminhada. Walk tours gratuitos, a maior parte dos países tem, na América Latina mesmo, tem no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no México. Esses países têm esses tours gratuitos, mesmo em cidades que não são capitais, em cidades que não são tão grandes, turísticas. É muito legal. E o Brasil tem que adotar isso sim, a população tem que conhecer a história da cidade. E é muito legal, a Prefeitura está fazendo isso. Fico contente, eu espero poder fazer também esse City Tour em algum final de semana aí, em breve. Muito legal, a gente tem que prestigiar essas boas iniciativas e, claro, também aproveitar, fazer o seu exercício, se socializar e poder contar melhor a história dessa nossa querida São José. E hoje vou fazer um convite especial a você, hoje a partir das 11 horas, sob o comando aí do nosso jornalista Douglas e da jornalista Thaís do jornal O Vale, nós recebemos a deputada estadual pelo PSL, Letícia Aguiar, para uma entrevista ao vivo, que você confere aqui na SP Rio Mais. Lembrando que o nosso portal, que cada vez mais, e nós agradecemos, recebe a sua visita com comentários, indicações e tudo mais, está sempre à sua disposição. spriomais.com.br. Hoje a transmissão pelo Facebook também. Pelo Facebook também. Da SP Rio Mais e do Jornal O Vale. E do Jornal O Vale. Realmente imperdível para você, com uma chance muito legal de você participar. Lembrando que estamos ao vivo. E quem sabe, faz ao vivo. Vamos aqui, indo para o final desta edição. Mais uma vez, o abre aspas, agradecido pela sua audiência. E lembrando que tudo mais está pelo nosso portal spriomais.com.br. Chega esse momento que a gente sempre fica naquela interrogação. Haverá pérola hoje ou não? Então, eu selecionei uma coisa aqui. Você quer que eu leia? Não só eu, mas nós já recebemos, eu não sei se... Eu vou pedir permissão para a equipe aqui. Nós já recebemos comentários aqui que as pessoas já estão esperando essa pérola. Mas eu digo que não é todo dia que vai ter. Mas hoje com vocês, faz de pérola. Conta que eu acredito. Bom, é o seguinte, uma padaria no interior de São Paulo, na cidade de Pirajuí, vamos dizer que ela colocou fermento na massa da solidariedade. É bonito isso. Bonito, né? Isso, muito bonito.
O dono da padaria, o seu José Carlos Quintino, de 45 anos, ele disponibiliza todo santo dia uma caixa de pães fresquinhos para quem não pode pagar por eles. Está lá na padaria dele, a padaria do seu Quintino. E está em um pequeno cartaz nessa caixa, né? Para você que hoje não tem condições de comprar o pão de cada dia. O seu Quintino doa cerca de 300 pãezinhos diariamente. Você gostou dessa ação ou não? É o que faz toda a diferença, porque imaginar, escrever, falar, balançar bandeirinha não tem valor nenhum se não existe a atitude. Parabéns à padaria, parabéns ao seu Quintino. Bonito isso, né, Leandro? Não, uma bela atitude. São ações como essa que vão tornar a nossa sociedade melhor. É a gente ter empatia pelo nosso próximo, né? É a gente encarar o nosso próximo como irmão, como ser humano que está ali numa situação menos favorecida. Inclusive, hoje, quando eu estava vindo para cá, fazer uma menção aí, eu estava vindo aqui para os estúdios da SP Rio+, e aqui na Aquários, ali perto do Carrefour, tinha um senhor, ele vende pães na bicicleta. Então ele tem uma caixa térmica e um cesto, e ele anda com a sua bicicleta vendendo pães pela cidade, né? E ele parou a bicicleta de um lado da pista marginal da Dutra, atravessou ela com 2 pãezinhos na mão, estavam embrulhados ali, para doar para um senhor em situação de rua que estava dormindo ali no canteiro, ali próximo daquela... ali de onde tem aquela via que tem o Albadá, que embaixo tem um córrego que passa aqui no Aquários. Ele fez lá, largou a bicicleta lá em cima, atravessou a rua... A rua não, ali é uma marginal da Dutra. Movimentada, para entregar 2 pães para esse senhor que estava ali em situação de rua. Um senhor que a gente via, né, até de idade. Então, pô, não conheço ele, mas... fica aqui, né, os parabéns para ele. Fiquei muito feliz, eu ouvi, falei, caramba, né, eu tava vindo de carro ali. Falei, pô, parabéns, né? E são atitudes como essa que a gente vê que faz a gente retomar a fé nas pessoas, né, na humanidade, né? Não tem a menor dúvida. E, na verdade, bons exemplos não nos faltam. Vamos só participar e fazer o nosso também, porque é essa brava gente brasileira que vai fazer a diferença e que vai fazer desse país alçar de um país a uma nação. Um dia a gente espera mesmo. Ótimo estar com você. O Abre Aspas está encerrando a edição desta quinta-feira, já o convidando para amanhã, a partir das 9 horas, conferir a nossa edição ao vivo aqui pelo Facebook da SP Rio+, e também do Jornal O Vale. Ótimo dia para você e até amanhã. Eu agradeço a presença de Leandro e de José Guilherme Ferreira. Até amanhã. Até mais, muito obrigado. Até semana que vem. E 11 horas tem entrevista aí, hein? 11 horas tem entrevista. E principalmente eu agradeço a sua presença e a sua audiência. Muito obrigado e até amanhã.